Que venha, meu Pai, usar ele como um canal de instrumento na tua mão, Pai. Para falar para os nossos corações, Pai. Fala conosco nessa hora, meu Pai. Nessa noite de hoje, Pai, nos dá vitória. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus dando uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus. Quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem perca de tempo, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 João capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Glória Glorificado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 7. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: Filhinho, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 10: Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. É todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor. Semana eu tenho meditado um pouco sobre a carta de João, e eu queria dar um tema específico nesta noite: os filhos de Deus e os filhos do maligno. É oportuno a gente pregar esta palavra nesta noite, porque o diabo, o mundo e muitas das vezes a carne do ser humano, ela começa a querer fazer tudo aquilo que agrada o seu prazer. E nós necessitamos, nesses últimos dias, dar alerta que todos nós que entramos por estas portas, todos nós que se declaramos ser cristão, nós que somos filhos de Deus, nós que temos a marca da cruz, nós que Cristo nos chamou para fazer a diferença, Cristo nos chamou para nós falar da palavra, e quem fala da palavra, ele vive a palavra. Por isso que eu dei um tema específico nesta noite: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Mas para eu ir para o capítulo 3, eu gosto de fazer a introdução do capítulo 1 para chegar ao capítulo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos para o capítulo 1, o qual João, ele estava rebatendo os gnósticos e os falsos mestres, os quais dizia que o homem poderia pecar constantemente, porque o corpo, a matéria é má, mas Deus estava preocupado com a alma e com o espírito. E os falsos mestres diziam: quanto mais nós temos
conhecimento nós se aproximamos da salvação. Mas nós sabemos que aqueles que são filhos de Deus não podem viver em quê? Na prática do pecado. Quem é filho de Deus obedece à voz de Deus. E quem é filho de Deus, ele anda em retidão ao pecado. Quem é filho de Deus, ele anda na luz. E quem é filho de Deus, andando na luz, ele dá ouvido à voz do Mestre. Porque eu estou falando da luz. No capítulo 1 e no versículo 5, João ele começa dizendo, no capítulo 1 de 1 João, aleluia. E no versículo 5 ele diz: ora, a mensagem da parte dele, que temos ouvido e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Aqui é a primeira característica de quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus, ele anda na luz. Quem é filho de Deus, ele é iluminado. Quem é filho de Deus, ele enxerga o caminho que está percorrendo. Quem é filho de Deus, ele anda na luz. Quem é filho de Deus, as trevas desaparecem. Quem é filho de Deus, quem é luz, a luz é notada e o seu brilho brilha. Ou seja, faz a diferença onde vai. Quando abre a boca, os filhos de Deus, essa é a primeira característica nesta noite. Aleluia. Que João disse, a mensagem da parte dele, que temos ouvido, vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aleluia. Ou seja, João está dizendo, olha, a mensagem dele, que nós passamos para vocês, é que ele é luz. Os gnósticos dizendo, pode pecar. Os falsos mestres dizendo, vocês têm de conhecer, ter conhecimento. Mas João diz, olha, eu quero dizer a vocês que a mensagem da parte dele, que temos ouvido, vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aleluia. Quem é filho de Deus, ele brilha no meio das trevas. Aleluia. Quem é filho de Deus, irmão, faz a diferença. Glória a Deus. Eu não quero perder tempo nessa introdução. Aleluia. Você vai entender nesta noite as características dos filhos de Deus e os filhos dos malignos. Você vai entender nesta noite. Você vai sair daqui diferente. Se você estiver atento à palavra nesta noite. A palavra é para o filho de Deus. E você que está ouvindo esta live, você vai entender nesta noite se você é filho de Deus ou filho do maligno. Porque não adianta dizer que é filho de Deus e suas obras totalmente diferentes da luz. Aleluia. Eu estou dizendo isso dentro do texto. Aleluia. Se dissermos, versículo 6 do capítulo 1 de 1 João, se dissermos que temos comunhão com ele, note, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos na treva, mentiroso, não praticamos o quê? A verdade. A primeira característica dos filhos do maligno é mentiroso. E nele não está o quê? A verdade. A gente notamos aqueles filhos do maligno, aqueles que dizem, eu sou crente, eu estou na luz, eu sou totalmente temente a Deus, mas ele não fala a verdade, ele não anda na verdade, ele não vive a verdade. Aleluia. É dura a realidade nesta noite. Aleluia. Aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor. Ele disse: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentiroso, e não praticamos a verdade. Essa é a primeira característica dos filhos do maligno. E os filhos de Deus, ele anda na luz. Aleluia! E a terceira característica, a segunda característica de quem é filho de Deus, ele tem comunhão com seu irmão e ele anda na luz. Versículo 7. Glorificado seja o nome do Senhor. Se porém andamos na luz, ele está dizendo: vocês estão andando na luz, vocês são filho da luz. E quem é filho da luz, ele é filho de Deus. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. Pregar devagar para nós entender. Ele está dizendo 3 pontos aqui, presbítero Adriano. 3 pontos aqui de quem é filho de Deus. Primeiramente, ele tem de andar na luz. Segundamente, ele tem de enxergar Deus como a luz que ilumina o seu caminho. E terceiro, tem de ter comunhão com quem? Com seu irmão. Porque não adianta dizer que anda na luz, que conhece a luz que é Cristo, e não ama o seu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Quem me conhece sabe que eu prego dentro da Bíblia. Olha, não adianta dizer que está na luz e olha diferente para o seu irmão. Por quê? Porque isso é obra dos filhos do maligno. Por que eu estou dizendo isso, pregador? Porque no capítulo 2, no versículo 9, nos dá essa resposta. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão até agora, está onde? Na treva. Obra de quem? Dos filhos do quê? Do maligno. Mas quem é filho de Deus, ele ama o seu irmão. Ele deseja o bem para o seu irmão. Mesmo o seu irmão, muitas das vezes lhe afrontando, muitas das vezes olhando diferente para você, desejando o seu mal. Mas quem tem a essência de Deus, quem tem a mente de Cristo, você está me perseguindo, mas eu não desejo o seu mal. Não adianta dizer que é filho da luz e odiar o seu irmão, mas os filhos de Deus, ele ama o próximo. Não é fácil, irmão, ser perseguido. Não é fácil, irmão, muitas das vezes ser incompreendido. Mas nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Nós temos de ter, irmão, sabedoria do alto. É o que Tiago diz. Em Tiago capítulo 1, versículo 5. Quem não tem sabedoria, peça a quem? A Deus. E quem pede sabedoria a Deus, Deus ele dá o suporte e a sabedoria para falar palavras as quais aqueles que estão perseguindo vêm entender que você é luz e você faz diferença nesta terra. É para o filho de Deus. O versículo 7. Agora, pastor, no versículo 8 ele aponta mais uma característica, a segunda característica dos filhos do maligno. Glória a Deus. Olha só o que ele diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em quem? Você notou que os filhos das trevas estão no pecado, realiza todo tipo de desejo que vem no seu coração, tudo aquilo que o mundo oferece. E muitas das vezes deixa de vir para a igreja para fazer coisas que
não edifica a sua mente, o seu coração. Aí diz: ah, eu não estou pecando. Está assim, sabe por quê? Porque Deus te chamou para uma boa obra. Deus te chamou para você pregar o Evangelho. Deus te chamou para ser luz deste mundo. Aleluia! Mas aqueles que são filho do maligno, a eles não reconhecem os seus pecados. Eles não reconhecem os seus erros e dizem: eu não tenho pecado, eu não errei. Isso se chama, sabe o que? Soberba, prepotência. Mas os filhos da luz, ele mesmo fraquinho: hoje eu vou adorar a Deus. Mesmo fraquinha, hoje eu vou servir a Deus. Hoje eu vou falar da palavra de Deus. E hoje eu vou anunciar que Deus é bom. E as trevas caem por retirada. Glória a Deus. É para o Filho de Deus nessa noite. Nós estamos aqui, irmão, para adorar a Deus. Nós estamos aqui para glorificar o nome daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 9, que eu não quero perder tempo, nos aponta outra característica dos filhos de Deus. O que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você notou que nós, quando nós confessamos nosso pecado, nós entramos nos nossos quartos, começamos a dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Porque no versículo 7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. Mas o sangue de Jesus só purifica de todo pecado aqueles que é filho de Deus. Aleluia! Eu não quero perder tempo. No versículo 10 nos aponta outra característica dos filhos do maligno. Olha o que diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. Aqui, se você for no versículo 8, ele não falou da palavra, e aqui ele falou. No versículo 8, sua palavra não está em quem? Você notou que no versículo 8, Adriano, presbítero Adriano, ele não falou da palavra. Ele disse: olha, eu quero dizer a vocês duram algum tempo com capa, se escondendo, os filhos do maligno. Aí no versículo 10 ele diz: olha, eu quero dizer a vocês agora que a palavra não está em vocês. É o que João está dizendo. Aí, agora, eu quero ir para o capítulo 2 para chegar ao capítulo 3. Agora, no capítulo 2 e no versículo 15, nos mostra 2 pontos: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Como assim, irmão Fernando? No capítulo 2 e no versículo 15, 2 características, 2 pontos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí, segundo ponto: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está em quem? Você notou que há 2 pontos aqui? Aleluia! Os filhos de Deus e os filhos de quem? Devagar para nós entender. Os filhos do maligno. Aqui existem 2 pontos. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quem não ama o mundo, o amor do Pai está nele. O amor do Pai só está nos filhos de Deus. Aqueles que não se embaraçam com este mundo. Aqueles os quais Tiago disse, em Tiago capítulo 4, versículo 4, aquele que se consiste amigo do mundo é inimigo de quem? E quem é inimigo de Deus é filho de quem? Do maligno. É do maligno quem ama o mundo.
se corrompe com este mundo. Mas Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para ter comunhão. Seja o nome do Senhor. Eu não quero perder tempo nesta noite. Mas note comigo que no versículo 16 do capítulo 2 de 1 João, agora ele aponta outra característica dos filhos do maligno. A segunda característica do capítulo 15 ao capítulo 2, e o versículo 16, agora ele aponta os filhos do maligno, no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência, irmão Fernando? Desejo o quê? Já disse aqui em cima desse púlpito. Desejo desenfreado. E ele fala concupiscência do quê? Da carne. Ou seja, aquele que não se contém no seu corpo. Aí Paulo disse: fugir de toda impureza, de qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo. Porque o corpo de Cristo é santo, e só quem é filho de Deus é quem se santifica na palavra e tem comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus anda na luz. Aleluia. Ainda no capítulo 2, no versículo 16, agora ele fala sobre a concupiscência dos olhos. Aí eu fui pesquisar, pastor. O que é concupiscência dos olhos? Medite comigo, imagine. Você enxergando o pecado na sua frente. O que aponta logo? É para o seu cérebro. Você já notou? Para primeiro você pecar, enxergar o pecado, vai para onde? Para o cérebro. Para o cérebro. E depois do cérebro vai para onde? Para o coração. E para o coração vai para as mãos, vai para os pés e vai para todo o corpo. É concupiscência dos olhos. Cuidado o que você está enxergando, porque o que você vê, você tem de ver se é a direção de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque se vir para o cérebro, vir para o coração, aí a queda é grande. É tudo a realidade, pastor. É tanto que ele diz: e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede de quem? E quem é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Agora ele aponta nessa introdução, para finalizar, no versículo 17, outra característica dos filhos de Deus. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para quê? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente já entendeu na palavra desta noite. Aleluia. Quer permanecer para todo sempre, permaneça na palavra. Quem permanece para todo sempre tem comunhão com Deus. Quer permanecer para todo sempre, ande na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só quem anda na palavra é quem enxerga a luz. E a luz é quem, irmão? É Cristo Jesus. E ele diz nesta noite: tenha comunhão comigo, porque eu vou derrubar o gigante. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem gosta de Bíblia? Glória a Deus. 1 João capítulo 5. Nessa introdução, para finalizar a introdução, para entrar no texto. 1 João capítulo 5 e o versículo 4 e o versículo 5 nos mostra que nós somos vencedores, os filhos de Deus. Porque todo que é nascido de Deus, novo nascimento. Porque todo aquele que é nascido de Deus, e o mundo porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de quem vence o mundo, a vossa fé. Versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aqueles que creem
crer que Jesus Cristo é filho de quem? A vitória é daqueles que têm fé e vence o mundo, esse mundo corruptível. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for em 1 João capítulo 5 e o versículo 19, diz o que no versículo 19? Para nós entender o capítulo 5. Sabendo que o mundo já é do maligno, mas nós, irmãos, não somos desse mundo. Olha o que ele diz: sabendo que somos de Deus, que o mundo inteiro já é de quem? Então, nós não somos desta terra. Os filhos de Deus não é desta terra. A trombeta vai soar, e só quem vai subir é quem é filho de quem? De Deus. Vamos entrar para o texto para nós finalizar essa mensagem nesta noite. No capítulo 3 e no versículo 7 nos mostra: filhinho, não vos deixe enganar por ninguém. Quem lembra no início da introdução que eu falei? Que ele estava rebatendo quem? Os agnósticos e os falsos mestres. E aqui João está dando um alerta: filhinho, não vos deixe enganar por ninguém. Mas nós não somos enganados, sabe por quê? Quem habita em nós? O Espírito da promessa. E quem tem o Espírito da promessa, ele anda em retidão. Quem tem o Espírito da promessa, ele anda na justiça, ele vive na justiça, e Deus honra ele nesta terra. Deus é fiel, irmão. Nós necessitamos ouvir esta palavra nesta noite, porque o mundo e o seu sistema quer nos corromper, mas aquele que habita em nós, ele é maior do que está onde? No mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Ele está dizendo: olha, Cristo, ele é justo. E vocês necessitam andar em quê? Em justiça. Aleluia. Note comigo que ele falou em justiça. Glória a Deus. E se você for no capítulo 2 e no versículo 29 nos diz, sabe o que? No capítulo 2 de 1 João e no versículo 29 nos diz: sabendo que ele é justo, reconhecer que também todo aquele sabendo que ele é justo, reconhecer que também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de quem? E quem é nascido de Deus é filho de quem? De Deus. É Bíblia, irmão, nesta noite. Versículo, agora ele aponta uma característica dos filhos do maligno. No versículo 8 do capítulo 3. Ele diz: aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o... Algumas dizem isso, aqui diz princípio. Desde a criação. O diabo, ele vive pecando. E todo aquele que tem a prática do pecado é dura realidade. Mas é filho de quem? É o texto. Não estou fugindo do texto. Nós podemos ver que quem é crente, ele não tem um hábito de estar na prática do pecado. Ele não projeta o pecado. Acidente de quê, pastor? De percurso. Ele não projeta o pecado. Ah, hoje eu vou pecar. Ah, hoje eu vou ver aquilo no celular. Ninguém está em casa. Não, isso não é atitude de crente. A atitude dos filhos de Deus é:
eu vou vencer o pecado. O pecado não vai reinar em meu corpo. Romanos capítulo 6 e versículo 12. Não reinar em vosso corpo mortal o pecado. Por quê? Porque o nosso corpo é santo e é separado do mundo. Não pode reinar o pecado nos filhos de Deus. Não pode reinar aquilo que o mundo oferece. Eu falei que tem gente entendendo uma palavra nesta noite. Por quê? Porque você sabe que o pecado muitas das vezes faz isso. Bate na porta e você tem a graça de Deus para dizer: você aqui não entra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: para isso, versículo 8, para isso se manifestou o Filho de quem? Para desfazer o quê? As obras do diabo. Você notou que Deus lá de cima, ele não viu o justo sequer. Ele colocou no meio da trajetória toda muitos profetas, e todos falharam, e todos erraram. Mas o Cordeiro de Deus, o qual pisou nesta terra, eu gosto de citar, pastor, lá em Mateus capítulo 4, diz que o Cristo, ele foi tentado. Em Lucas capítulo 4, diz que ele foi tentado. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi tentado. Lá em Marcos capítulo 1 diz que ele foi tentado. Em Hebreus capítulo 2 diz que ele foi tentado. Em Hebreus capítulo 4 diz que ele foi tentado. Mas ele não cedeu à tentação. Aí você diz nesta noite: irmão Fernando, eu estou sendo tentado. Tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Aleluia, glória a Deus. Porque todos nós, presbítero Adriano, em Romanos capítulo 5 e o versículo, Romanos capítulo 8, versículo 5 nos diz que a natureza humana, toda a natureza humana, ela inclina para quê, pastor? Para o pecado. Todos nós, muitas das vezes, enfrentamos para não cair no pecado. Não adianta dizer aqui: eu não sou tentado muitas das vezes. Sim, somos tentados. Mas como eu falei, pecado é ceder à tentação. Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Agora ele aponta uma característica e no mesmo tempo ele dá um alerta para os filhos de Deus no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, olha, ele fala nos filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? É nascido de Deus. Ele está dizendo em outras palavras: vocês são nascidos de Deus. Vocês têm a divina semente. E que divina semente é essa, pregador? É o novo nascimento. Aleluia, glória a Deus. E que semente é essa? A semente que Deus colocou em nossos corações. É ela que nos dá graça para vencer o pecado. É Ele que nos dá graça para vencer toda a diversidade desta terra. Sabe por quê? Porque agora Cristo e o Espírito de Deus habitam em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o versículo 10 para finalizar. Aleluia. Que nos diz: nisto, versículo 10, nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. É todo aquele que não pratica o quê?
Você já notou que no versículo 7 fala em justiça? Notou aí? Que ele fala: filhinho, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é. Note, dentro desses versículos, o ponto-chave é andar em justiça. E todo que anda em justiça é nascido de quem? De Deus, e é filho de Deus. Aí João, ele continua dizendo: nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo, características dos filhos do maligno. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. É todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Eu acho interessante que João diz no versículo 15 do capítulo 3: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabe que todo assassino não tem a vida eterna. Por que eu fiz questão de ler esse versículo? Porque se você notar, ele não tinha falado entre o amor entre os irmãos. Nós temos de ver, irmão, e notar que todo aquele que é nascido de Deus, mesmo sendo muitas das vezes afrontado, tem de amar o próximo. Sabe por quê? Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para ter comunhão com Ele. E Deus nos chamou para fazer a diferença nesta terra. Convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, pastor. Tenho certeza, presbítero Adriano, que a palavra de Deus, como a missionária falou, ela volta o quê? Ela sempre tem um endereço. Eu pregando aqui em minha mente, falando, pedindo perdão durante o dia as minhas falhas. Será que nós temos fazendo isso todos os dias? Pedindo perdão a Deus, porque lá em Tiago capítulo 3 e o versículo 2 nos diz: em alguma coisa nós tropeçamos. Será que se nós somos filhos de Deus, quando nós erramos, nós sentimos que nós erramos? Ou nós continuamos no erro? Faça essa reflexão nesta noite. Porque eu tenho certeza de uma coisa, que o diabo, ele não pode vencer os filhos de Deus. Porque o que habita em nós é todo poderoso. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A Bíblia diz: operando Deus, quem pode impedir? Nós que somos filhos de Deus, muitas das vezes, irmão, fraquinho na fé, mas nós vemos para a casa do Senhor glorificar o nome dEle, e Ele nos enche com sua presença. Vamos orar em nome de Jesus. Confesso que eu não estava com condição de pregar, mas quando o pastor falou comigo, senti no coração de vir pregar esta palavra nesta noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus que criou todas as coisas. O Senhor é aquele que criou o homem à tua imagem e semelhança. O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que curou, Senhor Deus, aquele cego de Jericó. O Senhor é aquele que ressuscitou o filho daquela viúva de Naim. Ó Senhor, também, Senhor Deus, ressuscita o nosso sonho, os nossos projetos, Pai, porque nós dependemos da Tua presença, do Teu poder em nossas vidas, Pai, porque, Senhor, nós somos dependentes de Ti. A Tua palavra diz, Senhor Deus, onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. E aqui está o povo reunido, Pai, somos Teus filhos, Pai. Nós te clamamos, porque para onde nós iremos, que só o Senhor tem palavra de salvação
coração. Obrigado, Pai, por tudo. Que o Senhor venha curando, o Senhor venha realizando todo o desejo do nosso coração, porque nós cremos que o Senhor é eterno e tua bondade dura por geração. Aleluia. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia! E as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Senta um pouquinho aí, irmãos, tá? Em nome de Jesus, eu vou dar alguns avisos. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, a palavra, Aleluia! ela foi anunciada. Aleluia. O Senhor Jesus, ele fala que aquele que é de Deus escuta a palavra de quem? Glória a Deus! Deus, irmão. Aleluia. Nós somos de Deus porque estamos aqui, né? Aí a Bíblia diz, irmãos, aquele que, irmãos, é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. Você já imaginou, irmãos, isso? As pessoas, sinceramente, irmãos, estão brincando com Deus. Aleluia! Por quê, pastor? Irmãos, eu estava vendo, tem filhos de crente, irmão, na idolatria aí. Sabia disso? Filho de crente, né? Filho de crente, irmão. Pessoas que conhecem a palavra de Deus. Porque o inimigo entra na tua casa dessa maneira, irmão. Dessa maneira. Está aí, o inimigo está aí no mundo. Foi dito aqui, o mundo jaz no maligno, irmãos. Aleluia! Aí filho de crente, crente participando também, né? Crente participando também, né? Pelo amor de Deus, irmão, né? As coisas estão tudo errado. Sabia disso? Estão tudo errado. As pessoas não querem mais, irmão, né? Obedecer a palavra de Deus. Foi falado aqui, foi falado, irmão, tudo. Meu Deus do céu, né? Meu Deus, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Deixa de vir para a igreja. Tem pessoas, irmãos, que, irmão, quando chega nesse período junino, se afasta até da igreja. É ou não é? Não é verdade, sim ou não, irmão? Para estar aí, alá tu. Está repreendido. É ou não é? Não é não, irmão. Se afasta da presença de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, irmão, nós que viemos nesta noite, saímos daqui, irmãos, com a palavra de Deus em nosso coração. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Diga glória a Jesus. Hoje você venceu. Hoje você venceu. É mais um dia que Deus te deu força para você estar na casa de Deus para vencer o mundo e vencer o maligno. Diga glória a Jesus. Diga eu creio, Jesus. Eu quero convidar o presbítero Adriano a fazer a oração final. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu dou a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho aqui na tua presença, Pai, para te buscar e te exaltar, Espírito de verdade, Pai. Eu já entrego cada pessoa que entrou por essas portas nas tuas mãos, Pai. Leva debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Livra de bala perdida, acidente de carro, homem sanguinário, Pai. Nos cobre com teu sangue, Pai. Nos dá uma noite abençoada na tua presença, Pai. Pai eterno, também vou te pedir nessa noite de hoje, Pai. Repreende, meu Pai, aqueles demônios lá perto da minha casa, meu Pai, que vai ficar a noite toda perturbando lá, Pai. Então tu repreende com o teu poder, com a tua glória, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê alegria, não somente hoje, mas para sempre. E a igreja diga: amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima transmissão, se o nosso Deus assim nos permitir. Fique todos com Deus.